Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim falando sobre suinocultura. E a gente vai então para Santa Catarina, que é o estado que mais produz e que também mais exporta carne suína, e vamos falar com o Marcos Antônio Sprícigo, que é produtor rural, ele é suinocultor e também proprietário de frigorífico. Seja muito bem-vindo, Marcos. Olá, Letícia. Olá a todos que nos acompanham aqui pelo site Notícias Agrícolas. Marcos, é claro que a gente está muito longe de ver a suinocultura brasileira sair daquela crise que a gente vê, né, que está acontecendo pelo menos desde 2021, né, o suinocultor, principalmente independente, que acaba absorvendo muito mais a pressão dos custos de produção. Mas nesse começo de ano a gente viu os preços no independente darem uma aquecida, né, principalmente depois da segunda quinzena de janeiro, agora a primeira quinzena de fevereiro, a gente viu um mercado um pouco melhor. O que é que está acontecendo? Exatamente, Letícia. Nós até nos preocupamos um pouquinho na segunda quinzena, né? Aí entre a primeira e a segunda quinzena deu umas balançadinhas e depois houve uma recuperação e os preços foram subindo, né? O que acontece de diferente do ano de 2012, 2021 para 2022 é que naquele momento o produtor estava com suínos pesados, dificuldade de escoamento de sua produção, e nós já começamos um movimento no ano agora de 2022, lá pelo mês de outubro, vamos dizer assim, o produtor foi se organizando, a tendência de consumo também, o mercado foi se ajustando, e nós chegamos no final de 2022 com pesos bem mais leves do que a passagem do ano anterior, né? A grande maioria dos produtores com pesos abaixo de 100 quilos, 105 quilos, por aí. A grande maioria teve um peso de 15 a 20 quilos abaixo do que foi no ano anterior. E isso se refletiu na suinocultura brasileira como um todo, desde o pequeno produtor ao grande produtor, essa é a mesma realidade. Então, isso tem nos ajudado, sim, no incremento de preços, e a gente está aí desenhando algo próximo do custo de produção, Letícia. E Marcos, então esse reajuste positivo que a gente tem visto semana a semana, e só para posicionar quem está nos assistindo, então na semana passada, toda quinta-feira é realizada a Bolsa de Suínos Independentes, Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais. E aqui no Notícias Agrícolas a gente traz para você essa rodada de preços semanalmente. Então, na semana passada, Santa Catarina teve alta, saindo de R$ 7,40 o quilo vivo para R$ 7,52, perdão, R$ 7,52. Então, preço que foi, então, fechado na quinta-feira, dia 16 de fevereiro. E Marcos, então você comentou que está perto dos custos de produção, mas ainda quanto que falta para a gente chegar nos custos de produção e quanto precisaria atingir esse preço por quilo para se ter então alguma margem confortável para o suinocultor? E claro, também a gente sabe que não é do dia para a noite que vai se cobrir o rombo que foi causado no caixa do suinocultor vindo de 2021 para cá. Mas que preço que seria o ideal para a gente conseguir ver uma margem aí para o suinocultor catarinense? Vamos dizer o seguinte, Letícia, para nós termos um nível de segurança e uma margem que traga, vamos dizer assim, um valor aceitável dentro da realidade de custos que nós temos, nós precisaríamos estar trabalhando hoje com um preço de suíno próximo de R$ 8. Isso seria um nível de segurança, porque nós trabalhamos com a suinocultura sempre em cima do nível da navalha, né? Qualquer informação, qualquer desencontro, nós já temos alguns problemas com relação à rentabilidade. Então, nós precisamos uma margem de segurança de um preço de suíno de R$ 8 para nós termos uma folgazinha aí, em alguns momentos, de 20 centavos abaixo, 20 centavos a menos, que isso o mercado, evidentemente, o mercado vai estar sempre se ajustando, né? Então, Uhum. vamos dizer, seria nesses patamares, Letícia. E Isso é a Mar... realidade de Santa Catarina, né? É isso, falando de Santa Catarina, né, que é, como eu disse, né, o mercado que mais produz, que também que mais exporta. E Marcos, pensando então nesse preço que a gente tem, que está sendo trabalhado, que foi reajustado,
Isso se deve mais, então, à questão desse controle maior na produção, nessa oferta de animais mais leves, ou houve um aquecimento na demanda? O que está pesando mais nesse momento? É demanda ou oferta controlada? Vamos dizer que são as duas situações, né? A demanda, nós estamos aumentando o consumo, principalmente interno, ele vem aumentando ano a ano. Nós temos as carnes, né, dos derivados de carnes no Brasil. Em primeiro lugar é o bovino, em segundo, agora está aves, né, em termos de Uhum. preços. E em terceiro, vem a suinocultura. A suinocultura e a avicultura em preços ficaram brigando nesse ano de 2022. E isso, né, nós estamos, a suinocultura, a carne suína, ela se tornou mais competitiva que as demais carnes nesse ano. Com isso, houve um incremento no consumo interno. Nós temos os números, né, de um incremento real de aumento de consumo da carne suína. Então, isso tem nos ajudado bastante. As exportações também elas contribuem muito, nós estamos vendo, né, informações, inclusive aqui no site Notícias Agrícolas, toda semana, né, de retomada de exportações, outros acertos, algumas empresas sendo liberadas, a agroindústria sendo liberadas, e isso vem contribuindo muito. Agora, nós não podemos esquecer dessa forte crise dos últimos 24, 26, ou às vezes digo 30 meses, Uhum. né, que a suinocultura enfrentou. Isso levou muito produtor ficou pelo meio do caminho, produtores aí que atendiam principalmente o mercado spot, não o mercado das agroindústrias, e sim o mercado spot. E esse mercado spot é o que atende a faixa de frigoríficos aí que estão nos grandes centros, né? São Paulo, Minas, Rio de Janeiro. Esses frigoríficos hoje estão enfrentando dificuldade, principalmente com aqueles clientes deles, né? Aqueles fornecedores, né? Que não antes vendiam, tinham o suíno e agora não tem mais. E aí esse frigorífico está tendo que buscar em maiores produtores e também entrando no campo da agroindústria, aí, às vezes até tirando o suíno da agroindústria para ele conseguir montar suas escalas de abate. Então, é um conjunto, né, de situações que vem colaborando com esse aumento do preço dos suínos. Nós temos, então, quebra de produção, sim, né? Mas aí, às vezes, alguém diz, não, mas espera aí, tem um investimento daquela cooperativa, aquela outra, são investimentos enormes. Sim, são investimentos que talvez não entraram ainda em produção, estão sendo liberados, mas são cooperativas, agroindústrias, estão com um mercado já quase que certo para mercado exportador e o seu mercado interno também, né? E quem está padecendo são esses pequenos e médios frigoríficos que não têm uma garantia de fornecimento, eles compram no spot. E esse mercado spot, o suinocultor ficou pelo caminho, está se arrebentando, se ele não quebrou, né, ele está com pesos mais baixos, está tendo dificuldades, e isso, sem dúvida alguma, interfere muito na oferta de animais vivos. É isso que eu queria perguntar, Marcos. Agora, né, mudando, a gente falou do viés do produtor, né, que você tem um pé ali também e tem também outro pé ali na questão dos frigoríficos. E era essa visão que eu queria que você trouxesse, né, de como que estão então as escalas de abate, como que está essa questão da compra de animais. E aí você trouxe essa informação e eu queria também engatar uma outra pergunta, já que você tocou inclusive na questão da exportação. A gente viu as exportações agora no começo desse mês de fevereiro terem um resultado positivo e a gente também recebeu uma notícia positiva nessa semana em relação à suinocultura catarinense, né, que foi o único estado autorizado então a enviar carne suína para o México. Antes, então, essa carne ela precisava passar por um tratamento térmico e agora então foi liberado as exportações de carne in natura, carne suína in natura para o México. Como que você, então, fazendo parte da cadeia de frigoríficos, né, independente de escalas ou não, mas como que o setor, então, de frigoríficos vê essa notícia e em que medida isso pode ajudar na suinocultura catarinense? Sem dúvida, Letícia, eu acho que é uma notícia muito importante, principalmente para Santa Catarina, né? E dá várias interpretações, né?
O México é um grande consumidor, é um bom cliente, né? É muito visto por todos, né? Todos querem vender para o México também, né? Então, veja bem, se o México está nos procurando, né, nós temos que reconhecer que Santa Catarina está atendendo todas as exigências, né? Nós estamos bem na figurinha, né? Como a gente fala sempre, né? Estamos bem na foto, né? Então isso é muito importante. Mas por outro lado fica também um duplo sentido, né? Se eles estão nos procurando, estão facilitando, é porque eles precisam mais. E o México é um bom consumidor, sem dúvida alguma. Acho que é uma informação, né? É uma liberação muito importante para nós de Santa Catarina. Certo, Marcos. E a expectativa, o que a gente pode aguardar, então, até, vamos pensar no curto prazo, né? Uma quinzena até fechar o mês, então, de fevereiro, né? Estou olhando aqui no calendário, o que a gente pode aguardar que se desdobre, então, até o final do mês e a viradinha para o mês de março. Então, Letícia, por parte do mercado interno, nós vivemos um pouquinho hoje, né? Hoje é feriado, carnaval, então são dias complicados, né? Por parte de demanda, está tudo parado. O nosso grande centro consumidor é São Paulo, é Minas, é Rio de Janeiro, né? Então, são estados que todos estão parados, Tá né? todo mundo na Então, folia, né? Parado é o que menos tá, vamos dizer assim, né? O que tá é na folia, né? Exato, Letícia, né? Então, para nós ficou bastante truncado essa semana, né? Então, vamos dizer o seguinte: passada essa semana aqui assim, já amanhã nós temos bolsa novamente, né? Amanhã não, quinta-feira, eu estou me enganando agora aqui, né? Quinta-feira nós temos bolsa novamente. Acreditamos ainda em uma bolsa estável, de preços estáveis ainda para a semana que vem. Agora, no início de março, nós vamos ter retomada de preços novamente, né? Nós vamos continuar naquela ascendência que nós já estávamos na semana anterior, nas outras semanas anteriores, nós vamos continuar. Demos uma paradinha agora em função dessa situação de carnaval, dessas festas, né? Da folia, como você mesma comentou, né? Mas a semana que vem é uma semana de recuperação e, sem dúvida alguma, início de março, nós vamos ter novidades e incrementos de preços de suínos. Claro que tudo tem o seu limite, tudo vai ter o seu limite, mas nós estamos num momento bom. Fazia muito tempo que nós não vivíamos um mês de fevereiro ou a segunda quinzena de janeiro e fevereiro nessa motivação e numa ascendência de preços assim. E essa ascendência vai estar continuando sim. Que assim seja. Marcos, muito obrigada pela sua participação. Bom feriado para você, bom descanso, né? Bom descanso para quem é de descanso, bom trabalho para quem é de trabalho. A gente segue por aqui e você é sempre muito bem-vindo com a gente aqui no Notícias Agrícolas para trazer essas duas visões, tanto a visão do frigorífico quanto a visão do produtor. Ok, Letícia, estamos sempre à disposição de vocês e o suinocultor, como sempre, continua trabalhando, continua na folia da granja dele, ok? Tá aí, então, estivemos com o Marcos Antônio Esprícigo, que é suinocultor e também proprietário de um frigorífico lá em Santa Catarina, nos trazendo as informações de como que anda o mercado por lá. Na semana anterior, então, na quinta-feira, dia 16 de fevereiro, quando foi realizada a Bolsa de Suínos mais recente, né, para comercializar os suínos no mercado independente lá no estado de Santa Catarina, ficou acordado, então, o preço aí de R$ 7,52 o quilo vivo, mais alto do que na semana anterior, que era de R$ 7,40 o quilo vivo. Segundo o Marcos, essa semana agora de carnaval é um pouquinho mais truncada, né, justamente por causa das festividades, então os abates eles acabam ficando mais lentos, tem menos dias úteis na semana, mas segundo ele a expectativa é de continuidade então na manutenção dos preços e para a virada então para o mês de março a expectativa é de reajuste positivo. E isso porque, né, isso vem acontecendo desde pelo menos a segunda quinzena de janeiro, os preços paulatinamente se reajustando positivamente ou se mantendo sustentados, porque há uma oferta de suínos mais leves no mercado nesse momento, e isso quer dizer menos carne disponível, menor oferta de carne suína. E uma
demanda, segundo o Marcos, um pouco mais aquecida. Então, isso vem fazendo com que haja, então, esses reajustes pouco a pouco, então, e segundo ele, ainda quase atingindo os custos de produção lá em Santa Catarina. Então, lembrando, esse preço de R$ 7,52, entretanto, segundo o Marcos, para que o suinocultor consiga ter uma margem de lucro e uma margem segura, né, que possa aguentar as flutuações do mercado, né, as oscilações que são de praxe, o suíno deveria estar, então, trabalhando numa faixa de R$ 8,00 o quilo vivo. Eu encerro por aqui, daqui a pouco tem mais informações para você, fique ligado. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.